Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, terça-feira, dia 16 de março de 2021. Glória a Deus, porque é o dia que o Senhor preparou e já manifestou sobre a tua vida. Por isso que você tem um dia maravilhoso, uma terça-feira maravilhosa. Já estamos na segunda, começando a segunda quinzena do mês de março, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem derramado da sua vida abundante. E essa vida abundante, essa vida poderosa, maravilhosa, com certeza estava no livro da vida do Senhor, estava agendado pelo Senhor. Então, vivamos a vida que o Senhor tem por sobre nós, e a Ele será dada sempre toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 15, estamos vindo aí lendo de maneira linear, de maneira, a cada versículo, a cada capítulo. Estamos no livro de Mateus capítulo 15, já passamos, estamos já na segunda parte do livro de Mateus, que são 28 capítulos, nós estamos no capítulo 15. E falando de Mateus, estamos falando de alguém que escreveu sobre o Rei Jesus, sobre o reino dos céus. Lembre-se que Mateus fala reino dos céus, enquanto Marcos e Lucas e João falam mais sobre o reino de Deus. Então é uma maneira de falar a respeito, porque Mateus pontua isso, aquilo que para mim, como eu entendo, isso aí eu estou falando de mim, porque às vezes eu falo de coisas que estão escritas nos livros e tal. Agora, aquilo que eu falo é porque eu falo, Então, reino dos céus, no plural, porque significa que o Senhor Jesus está acima de toda a manifestação de qualquer ser vivo, de qualquer ambiente. Ele está acima, ele é rei, ele conquistou todos os reinos e ele é Senhor de todos os reinos, sejam eles espirituais, sejam eles terrenos, seja, a Bíblia fala, Paulo fala que ele tem a chave do inferno e da morte, ou seja, não existe nada que ele não detenha, que ele não esteja por sobre. Então é esse o Senhor Jesus a quem nós servimos. Então Mateus capítulo 15, versículo 21 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Bom, é um texto muito rico, que fala muito em várias linhas de raciocínios, pontuando, destacando vários, didaticamente falando, vários pontos importantes para a nossa inteligência, para a nossa inteligência da fé, não apenas nossa inteligência, mas para nós alimentarmos a nossa fé. Por quê? Porque essa mulher cananeia, como você já pode perceber, ela não é uma mulher judia, ou seja, ela não pertence ao povo, ao povo de propriedade exclusiva de Deus, como diz a Bíblia. Ela não pertence àquela cultura,
aquela tradição, a gente falou tanto de tradição, né? Ontem, antes de ontem, agora, e realmente ela não pertencia à tradição, ela não conhecia, pelo menos é o que se entende, né? Ela, não é bem assim, mas depois a gente vai ver isso. Mas ela não conhecia, ela não vivia a tradição, o costume, o hábito daquela região a respeito das coisas de Deus, a respeito de Jesus, do Messias, pelo menos não de maneira, vamos dizer assim, não de maneira clara, não de maneira absoluta. Mas acontece uma coisa muito interessante que eu quero colocar com você, né? Primeiro, eu quero ler a passagem paralela, que é a passagem de Marcos. Essa história da mulher cananeia, lá no livro de Marcos está escrito a mulher sírio-fenícia, né? Por quê? Porque era uma região. Aquela mulher era cananeia. O que era ser cananeia? Era uma pessoa que pertencia a Canaã, ou descendente dos moradores de Canaã, antes da entrada do povo, né? Então você está falando de uma coisa do tempo ainda de Josué, do tempo da entrada do povo na terra prometida. Então essa mulher descende de antigos moradores. E Ciro-fenícia, por quê? Porque ela pertencia exatamente àquela região que nós podemos entender hoje como a região não é Iraque, Irã, região do Irã, né? Toda aquela região do Irã que eles falam, né? Não, eu não sou árabe, eu sou fenício, né? Então eles têm toda aquela coisa toda, porque é a região dos persas, do império, do grande império, do grande povo da antiguidade, dos persas, né? Então eles falam, eu sou persa, eu não tenho nada a ver com os árabes. Então, para o iraniano, mais assim, né, mais, vamos dizer assim, nacionalista, ele gosta de ser chamado de persa e não de árabe, fazendo alusão ao antigo reino dos persas que comandava e comandou por muito tempo aquela região, né? Era um reino poderoso, um império poderoso, muito forte, muito bélico, muito militar, né? Muito conquistador da região. Então, Marcos capítulo 7, versículo 24 diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Ou seja, lembre-se que o Senhor Jesus está querendo se distanciar um pouquinho da multidão por duas razões. A primeira é a perseguição, é o comentário dos fariseus a todo momento, a toda hora, né? Que chega um momento que a pessoa quer ter um pouco de tranquilidade, até para descansar, para comer, né? Para as suas necessidades básicas. Em segundo lugar, porque o povo estava seguindo a Jesus dia e noite em busca de um milagre, em busca de um sinal, de um prodígio, de uma maravilha, né? Não que o Senhor não quisesse fazer, ele estava ali e na sua manifestação, lembra que eu já falei a respeito? Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem segundo o projeto, né? O inicial, vamos dizer assim, o projeto inicial, básico da Trindade, que é o homem segundo Gênesis 1 e Gênesis 2, quer dizer, antes de Gênesis 3, antes do pecado, da queda do homem. Então Jesus é esse homem perfeito, que se expressava de maneira perfeita, mas esvaziou-se de si. E presta atenção no que eu vou falar agora, hein? Porque a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si, não tendo por usurpação ser igual a Deus, né? E se fez menor que os anjos. Agora eu vou além, sem querer acrescentar, mas além dessa passagem. Eu estou falando o seguinte, que Jesus esvaziou-se de si como homem também. Por que como homem também? Porque na sua excelência, na sua
a santidade, na sua maneira sagrada de ser, ele se fez menor, mesmo como homem. Por quê? Porque a Bíblia fala, e ele próprio diz em alguns momentos, que quem fazia a obra, né, que ele manifestava, não era ele, era o Espírito Santo que agia através dele. Ou seja, a Trindade, e Paulo diz a respeito disso, a Trindade se glorificava nele e através dele. Então não era o homem Jesus. Ele estava como instrumento, como um canal, como um condutor da presença, do poder e da manifestação da Trindade, como ele próprio diz. Então, Jesus está nesse momento. Então Jesus, ele queria dizer quem ele era, mas não por causa de ser o homem, mas porque ele é o Messias, mesmo ele não se manifestando como, mas ele é. Então ele diz a respeito disso de muitas maneiras, em vários momentos, através de parábolas, através de ministrações, através de experiências com os discípulos. E Jesus, nesse momento, ele está apenas o quê? Ele está querendo se distanciar de todo esse burburinho, de toda esses holofotes, porque ele não queria os holofotes. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma orientação, e ele estava querendo transmitir tudo aquilo que o Pai o havia falado para fazer. Porque ele fala que a obra que ele estava fazendo era a obra que o Pai ordenou que ele fizesse. Então ele estava num momento crítico. Perseguição, cansaço, os fariseus que não o deixavam quieto. Não bastasse tudo isso, os discípulos já estavam assim exauridos. E nós sabemos bem que quando nós estamos cansados, né, sem observarmos as nossas necessidades pessoais, comer, dormir, descansar, nós ficamos, né, é o que está, por exemplo, acontecendo com esses profissionais de saúde diante dessa pandemia. Porque a pessoa ela é tão requisitada, e ao mesmo tempo são situações tão extremas em todos os sentidos, que a pessoa fica exaurida, fica completamente desgastada. Era o que estava acontecendo com os discípulos, e Jesus estava preocupado com os discípulos também. Presta atenção, diz assim: tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha, e eu vejo, por isso que é bom ler as duas passagens, né? As passagens tanto de Mateus como de Marcos. Marcos fala de filhinha, ou seja, era uma menina nova, era uma menina possivelmente ainda na sua segunda infância, era muito pequena. Então diz assim, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. Tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Então, vamos pegar e pensar sobre os dois textos assim, como se estivéssemos lendo eles um do lado do outro, né? Primeira coisa, essa mulher é cananeia, ou essa mulher é de cultura grega, de origem ciro-fenícia.
Então, ela não tem nada a ver com a cultura hebraica, não tem nada a ver com os costumes judaicos, ela não tem nada a ver com o conhecimento do Deus dos judeus. Só para você ter uma ideia, ao redor, né, o que se falava dos judeus ao redor era o seguinte, que eles eram um povo fraco. Por que eles eram um povo fraco? Porque o seu Deus, né, que era um, né, porque os judeus se destacavam diante da região porque eram monoteístas, enquanto toda a circunvizinhança, todos os povos ao redor eram politeístas, né? Ou seja, eles tinham vários deuses diante de várias situações e assuntos da vida. Então eles eram politeístas, enquanto os judeus eram monoteístas. Eles serviam um só Deus. Então, daí você entender, humanamente falando, por que o judeu ele não entendia, como alguns até hoje mais ortodoxos não entendem, a figura de Jesus Cristo. Por quê? Porque se é um Deus, como que eles podem entender o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Obviamente, né, quando você vai para os textos no hebraico, principalmente do Antigo Testamento, na maioria deles é Elohim, que é Deus no plural, né? Que é a manifestação do Deus no plural. Mas entre uma coisa e outra, você percebe que existe uma certa dificuldade de compreender, né? Eu estou falando de maneira humana. Claro que a pessoa, quando coloca o seu coração diante de Deus, quem vai ensinar, quem vai convencer, não é a sabedoria humana, quem vai convencer é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo não fala de si, mas fala do Filho. Então, é exatamente essa, vamos dizer assim, essa ignorância que atrapalha em muitos dos conceitos. Uma outra situação era ao redor. Então essa mulher cananeia, ela, entre aspas, ela não tinha nada, naturalmente falando, de estar ali, de estar clamando para Jesus, porque Jesus, ele representa um povo que aos olhos ciro-fenícios, aos olhos cananeus, aos olhos da cultura grega, era um povo muito fraco, de um Deus muito fraco, aos olhos de quem estava ao redor. E muitas dessas aferições eram exatamente por causa da desobediência do povo em relação a Deus. Porque o Deus, com certeza Deus é um Deus forte, mas por causa da desobediência, por causa da negligência, por uma série de coisas, o povo judeu, desculpe o termo, estava apequenando Deus, que é o que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, é exatamente a mesma coisa que nós vivemos. Porque em algum momento alguém pode falar para você, ou alguém pode se expressar, dando a entender, se não fala de maneira assim, direta, fala de maneira indireta, que o nosso Deus é fraco. Por que o nosso Deus é fraco? Porque nem sempre ele está na hora certa, no momento certo, aos nossos olhos humanos. Exatamente o que estava acontecendo com aquela mulher cirofenícia. Então aquela mulher cananeia, né, segundo a narrativa de Mateus, então ela vai atrás de alguém que representa algo que é menor em relação a todos os deuses que ela, entre aspas, tinha acesso. Mas ela se propõe a ir atrás de Jesus. Bom, um dos deuses que mais era comum os povos daquela região servirem era Baal, né? Baal era chamado também de Deus da terra, um Deus territorial.
Então eu vou carregar, eu vou levando ao nosso entendimento a batalha espiritual novamente. Por quê? Porque possivelmente e com certeza ela conhecia essa entidade chamada Baal, porque era uma entidade muito disseminada, que fazia parte, né, da cultura religiosa espiritual da região, chamado Baal. Você tem aqui vários textos na palavra do Senhor, até mesmo no tempo ainda dos reis de Elias, né, quando Elias pergunta para o povo: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Baal é o Senhor, é o Deus de fato, serviu. Mas se o El Shaddai Adonai é o Deus de fato, então serviu. Porque havia uma miscigenação tão grande que praticamente o povo não sabia identificar se Baal era o El Shaddai Adonai e se o El Shaddai Adonai era o mesmo Baal. Porque na cultura corrente, na cultura popular, era a mesma coisa, é o mesmo Deus. Já ouviu isso? Ah, mas todos os caminhos levam a Deus, é o mesmo Deus. Geralmente você já deve ter escutado. Ah, porque uns chamam Deus de assim, outro de assado, mas é o mesmo Deus. Não, o El Shaddai Adonai é o Deus, né? A Bíblia diz que não há outro diante dele. Ele é e sempre será o eu sou, como ele diz a respeito dele para Moisés. Então, essa mulher cananeia estava dentro de uma região de um panteão muito grande, politeísta, né? Então havia todo um sincretismo naquela região e essa mulher fazia parte disso. Agora, falando de guerra espiritual, vamos pensar a respeito. Nós, né, que já temos a nossa caminhada de muito tempo no Evangelho, na cultura cristã, né, com tantas situações e experiências, nós sabemos que, e eu já falei isso para você, que uma criança, pelo menos é o que transparece nos textos, uma criança endemoniada, na maioria das vezes, eu não vou falar na totalidade porque eu não conheço tudo, mas na maioria das vezes é por causa do comprometimento dos seus pais, ou da casa, ou da região. A gente já conversou a respeito. Então uma criança endemoniada, ela não tem sequer um juízo de valor, sequer alguma capacidade pessoal para caminhar e se manifestar de uma maneira espiritual desse nível. Então isso significa o quê? Quando uma criança está nesse nível de opressão, na maioria, eu vou repetir, não vou falar na totalidade, mas na maioria das vezes, e muitas das vezes, é por causa do comprometimento dos pais, por causa do comprometimento da sua família, por causa do comprometimento em algum momento até do lugar onde ela habita. Mas uma criança endemoniada, ela ficou endemoniada, ela andou por esses caminhos, com certeza não foi sozinha. Tanto é que Marcos, e quando você vai para o original em grego, quando fala filhinha, é filhinha dizendo que é uma menina infantil, de uma criança, né? Que está numa faixa etária aí, possivelmente até da segunda infância, entre a segunda infância e a pré-adolescência. Então você percebe o quê? Que essa menina e uma criança não tem um juízo de valor, uma capacidade, principalmente naquela época, de decidir sozinha por um caminho espiritual. Então, possivelmente, os seus responsáveis, e aqui na pessoa da sua mãe, se
comprometeram com situações e questões espirituais que não foi do Senhor, tá? Então vamos pensar, pensemos. A palavra de Deus ela é feita para pensar. A Bíblia fala que nós devemos oferecer ao Senhor um culto racional. Então, dito isso, até por causa da narrativa, da perspectiva de Marcos, quando se refere à filha dessa mulher cirofenícia, e veja que tanto Mateus como Marcos não se preocupam em dar o nome à mulher, mas se preocupam em falar da origem territorial da mulher, exatamente por causa dessa visão espiritual. Então essa mulher não fazia parte da cultura espiritual hebraica, essa mulher fazia parte de uma cultura, e Marcos insiste em falar que ela era de origem grega, ou seja, de cultura grega. E a cultura grega era conhecida na época por causa da mitologia grega, dos vários deuses. Mas também fala da sua região, Ciro-Fenícia, mas também fala de uma região mais macro, que era a Cananeia. Então está dando todas as informações de que aquela mulher tinha práticas, né, do panteão da região, práticas de um culto, né, que não era a Deus, era a entidades. Então, quando essa mulher vai até Jesus, perceba, e a gente sabe muito bem o que significa isso, porque você tem dois tipos de pessoas ignorantes em relação à fé. Dois tipos. O primeiro tipo é que não conhece nada. Nunca se envolveu, está completamente, né? E tem o segundo tipo, que é aquela que em algum momento da vida se envolveu com práticas espirituais que não pertencem a Deus. E claro, se não pertence a Deus, pertence a outro Senhor. A Bíblia fala, o Senhor Jesus fala que esse mundo, né, o príncipe desse mundo não tem nada a ver com ele, né? Então, e ele não tem nada a ver com o príncipe desse mundo. Então, na verdade, essa mulher se enveredou por um caminho que não era de Deus, não obstante procurar a Deus, porque nós sabemos também que por muitas vezes na nossa vida nós nos cruzamos com pessoas que você percebe nos olhos, na maneira que ela fala, e isso é uma questão de discernimento, né? Você percebe que ela está procurando a Deus. Ela só não sabe onde encontrar de fato, ou então dentro do seu entendimento, porque ela aprendeu que aquele caminho leva a Deus, então ela está procurando a Deus. Obviamente, né? Às vezes essa pessoa precisa de uma intervenção do Espírito Santo, e muitas vezes até através de você, como ferramenta, como instrumento do Espírito Santo, para mostrar para ela que realmente a quem ela está procurando é Deus, só que ela não vai encontrar naquele lugar. Ela vai encontrar situações espirituais, práticas, né, ocultistas, espirituais, mas que não vai encontrar o El Shaddai Adonai. Porque ela só vai poder encontrar o El Shaddai Adonai através de quem? Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então, essa mulher, com certeza, ela procurou a Deus. E aí você vai falar, como é que você sabe se a Bíblia não está falando? Não é que ela não está falando, é que a gente não prestou atenção, mas ela está falando. Por quê? Olha como ela diz: eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, olha só, pontuando muito bem a batalha espiritual, clamava: Senhor, filho de Davi. Ora, primeiro, ela chama Jesus de Senhor, ela chama Jesus de Deus. Senhor aqui está com letra maiúscula, a letra S. Então diz assim: Senhor, filho de Davi.
E o que ela diz? Ela fala Jesus, o Nazareno? Ela fala Jesus de Nazaré? Não, ela remete à condição de rei, de príncipe, filho de um rei, que era Davi. Então ela se propõe a chamar Jesus de maneira determinante, e isso fez toda a diferença para alcançar o seu milagre. É claro que a gente já ouviu tantas pessoas pregando a respeito, eu não estou falando nada contrário, eu só estou me aprofundando com você nesse texto, porque ele fala muito, ele é muito importante, para nós entendermos situações da nossa vida de maneira mais contextualizada. Então essa mulher, ela ainda que tivesse andado por caminhos outros, ela estava, na verdade, lá no interior do coração dela, buscando a Deus. E quantas vezes você e eu cruzamos com pessoas na nossa história de vida que estavam sinceramente buscando a Deus, só estavam em lugar que, claro, que Deus não poderia se manifestar como gostaria. Não é que não poderia porque ele não queria, que não tivesse poder, mas não tinha ambiente para ele, né? Então ele não estava naquele lugar, mas a pessoa queria Deus. Ela estava buscando a Deus. Ela tinha uma sensibilidade espiritual, né? Às vezes até a pessoa fala assim, queria desenvolver. E também a obra com Deus, a nossa relação com Deus é também desenvolvimento, né? Nesse sentido, olhando com os olhos bons tudo isso. Então ela só queria desenvolver a sua relação com Deus. É claro que ela não iria achar na plenitude quem Deus é, o que Deus poderia fazer, mas ela estava lá. Exatamente o que estava acontecendo com essa mulher cirofenícia, essa mulher cananeia. Por quê? Porque quando ela vai em Jesus Cristo, ela chama Jesus de Senhor, ela clama pelo filho de Davi, destacando a messianidade de Jesus Cristo, destacando que ele era o que deveria vir segundo o livro dos Salmos, e outros textos também, mas Salmos diz a respeito. Então, ela estava buscando alguém, não, porque a impressão que a gente dá, a impressão que dá, num primeiro momento, é de que a mulher foi em vários caminhos, e possivelmente tenha ido mesmo, por causa do sofrimento, da opressão da sua filhinha, então que Jesus seria mais um, e não é verdade. Jesus, para ela, é o único. Jesus, para ela, é o caminho, é a verdade e é a vida. Então, finalmente, ela estava encontrando o seu caminho. E ela tinha consciência do que ela havia praticado no passado. Tanto é que ela está intercedendo pela sua filha com dor. Lembra que eu falei para você o que é compaixão? Compaixão, na nossa maneira coloquial de ser, compaixão significa o quê? Amor com dor. É quando eu me coloco no lugar da outra pessoa e sinto dor por ela. Uma dor que em algumas vezes é maior do que a dor dela, como foi daquele homem centurião que foi clamar pelo seu escravo, né? Que ele vai até Jesus, ele busca Jesus intensamente, desesperadamente, pelo seu funcionário. Exatamente o que essa mulher está fazendo. Essa mulher não está buscando por causa dela. Essa mulher está buscando por causa da filha. Agora, com certeza, ela está conscientemente ali, se prostrando diante de alguém que poderia não apenas libertar a sua filha, mas poderia libertá-la também. Por quê? Libertá-la dos caminhos escusos, dos caminhos outros, que ela tentou durante a sua vida buscar a Deus, mas não encontrou.
Então ela estava consciente, ela sabia o que tinha feito, ela sabia o que havia causado, possivelmente, a sua filhinha. Eu falo sempre filhinha para você lembrar, né, do texto de Marcos que chama filhinha. Então, falando da sua filhinha, ela estava ali, não era apenas batendo em outra porta, mas ela estava batendo na porta. Eu sou a porta. Ela estava buscando na origem, na fonte de vida, e que poderia alterar toda a sua história, inclusive e principalmente também da sua filha. Então esse texto é maravilhoso, porque olha só o que diz aqui em Mateus, eu vou ler com você de novo, eu sei que a gente já passou por isso aqui. Mateus capítulo 12, versículo 43, e eu não tenho como ler essa passagem e não lembrar dessa aqui. Mateus capítulo 12, versículo 43 diz assim, a gente já passou alguns dias atrás por esse texto. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem, tornar-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então a palavra do Senhor, e eu quero ler ainda o capítulo 11 de Lucas, também a respeito desse mesmo texto, que diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso e não o achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentado. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Né? E ainda diz aqui, no capítulo 11 de Lucas, um versículo 21, diz assim, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Está falando do diabo, tá? O diabo e os seus comandados. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, e eu na época falei para você e pontuei muito bem, de que o outro valente é mais forte. O outro valente é mais poderoso, capaz não apenas de saquear a casa, mas tomar a casa. E a Bíblia fala de lhe retirar todos os tesouros, tudo aquilo que era precioso, ele arranca do valente, do primeiro valente, e o poderoso valente, que agora é Jesus Cristo, ele se apodera. Veja só essa passagem de maneira contextualizada, o que ela significa. Porque ela diz assim, primeiro, Jesus saiu da terra dele, entre aspas, né? Jesus saiu da terra dele, vai para uma terra vizinha. Na terra vizinha existe o Senhor, chamado Baal. Um dos nomes de Baal era Senhor da terra, Senhor daquela região, segundo alguns atribuíam o nome dessa entidade. Então ele é Senhor daquela região. Jesus é o Senhor de fora, que está chegando ali. Quando aquela mulher vai até Jesus e o chama de Senhor, opa, o mundo espiritual já fica em polvorosa. O que essa mulher está fazendo? Segundo lugar,
filho de Davi, socorre-me. Então, ela fala de um Deus, desculpe, ainda não, vamos pensar de maneira técnica. Ela fala de um Senhor que estava por sobre o Senhor, que é Senhor da terra, chamado Baal. Então ela está por sobre esse Senhor. Desculpe, ela não, ela está clamando a alguém que é sobre esse Senhor da terra, que é o Senhor do céu. Por que do céu? Exatamente o que Mateus está mostrando. Porque ele é o Senhor dos céus. Ele é, e por isso que Mateus fala tão bem, muitas vezes, o reino dos céus. Porque ele é Senhor em todas as dimensões possíveis e existentes do universo. Sejam dimensões espirituais, sejam dimensões terrenas, sejam dimensões debaixo da terra, todas as dimensões, ele é Senhor. E eu perguntaria para você, didaticamente, quem é mais Senhor? O Senhor da terra ou o Senhor do céu? Quem tem mais poder? Quem vai lá na casa do valente e amarra o valente e é mais poderoso do que esse valente? Porque ele detém toda a autoridade e todo o poder. E ele vai lá e saqueia aquela casa e toma os tesouros. Agora, você sabe, aquela filhinha daquela mulher cirofenícia. Ele toma, e quando aquela mulher expressa, declara, daí a palavra, e nós sabemos que a palavra é tão importante para nós, porque está tudo na palavra. E ela declara: Senhor, filho de Davi, aqui já estava acontecendo o seu milagre. Antes da intervenção de Jesus. O que Jesus faz, é claro, está demonstrando para os discípulos e nos ensinando. Mas aqui, aquela mulher já havia pontuado: eu servi o Senhor da terra, mas agora vem o Senhor, um valente que é maior do que o primeiro, que é mais, como diz Jesus em Lucas, que é mais poderoso do que o primeiro, porque o primeiro também tem poder, mas esse é mais poderoso e capaz, cheio de autoridade e poder, não apenas de invadir a casa, mas de saquear, de amarrar o valente e saquear aquela casa e tomar para si os tesouros. E Jesus mostra isso, e Mateus deixa isso muito bem claro, diante da sua atitude, porque ele diz assim: mas Jesus respondeu, não fui enviado, quer dizer, Jesus provoca aquela mulher, exatamente para aquela mulher deixar muito bem claro no mundo espiritual. Diz assim: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Então ele respondendo diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí ela diz assim: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha a posição espiritual dela, dizendo assim: aquilo que o dono da mesa, aquele que está sentado à mesa, está desprezando, está, numa questão de somenos, rejeitando, eu não estou rejeitando. Eu sei quem o Senhor é, e sei a autoridade que o Senhor tem, e sei o poder que o Senhor tem. E eu estou clamando a esse Deus, porque aquilo que esse povo, que é naturalmente um povo escolhido, está rejeitando, eu não estou rejeitando. Eu tenho completa consciência de quem é o Senhor. Então ela está aqui expressando a sua constituição, não como filha da terra, mas como filha espiritual do Senhor, né? Então ela conclama e ela se posiciona mediante a todas as situações que ela havia vivido anteriormente. Não se comparava àquele Senhor, àquele Salvador, àquele Rei, Senhor dos Senhores. Então ela diz assim: porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo
como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Maravilhosa a palavra de Deus, e ela tem tanto para ensinar. É por isso que eu acho assim tão esse momento que a gente lê, pensa e fica refletindo, isso vai aumentando, vai alimentando a nossa fé, a nossa capacidade de viver, sabendo quem é Deus e de como nós devemos tratar esse Jesus. Porque a igreja de hoje, desculpe-me, uma boa parte da igreja de hoje não sabe quem é Jesus de fato. Porque o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Eu nunca vou deixar de falar essa frase de Daniel. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte. A despeito de todas as questões, essa mulher reconheceu o Senhor, Deus, o Senhor forte, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É uma palavra impressionante, não é verdade? É um texto tão pequenininho, mas tem tanto para ensinar. E exatamente que o Senhor, o Espírito Santo, possa trabalhar o teu coração. Não para que nós entendamos, nós todos, né? Entendamos apenas racionalmente falando, como um conhecimento a mais, mas que possa interferir no nosso coração, na nossa maneira de ser, de viver, absorvendo espiritualmente o que significa isso e nos aproximando cada dia mais daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te engrandecemos pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, realizado e manifestado sobre nós e através de nós. Essa palavra é maravilhosa, porque quantos de nós já não lemos essa passagem dessa mulher cananeia? Ó Deus, e quantos de nós não estamos clamando ao Senhor, socorre-nos, socorre-nos, ó Deus, em nome de Jesus, por uma série de razões, e nós te clamamos, socorre-nos, como família, como servos teus, os nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, sobrinhos, netos, filhos, o genro, a nora. Socorre-nos, Senhor, capacita-nos, derrama-te com teu poder de vida, com teu poder de saúde, visita-nos todos que estamos aqui, cada família, cada lar representado aqui, cada componente das nossas casas e famílias, tua presença, o teu poder, derrama-te, ó Deus, sobre a vida do seu Nelson, que está passando pela Covid, está ali no hospital, ó Deus, com fragilidade respiratória, em nome de Jesus, o Marco lá de Sorriso, Mato Grosso, derrama-te visitando, ó Deus, trazendo vigor orgânico nas vias aéreas, nas vias respiratórias, em todo o seu quadro clínico, precisando, ó Deus, da tua intervenção, tua graça, tua glória se derramando sobre a Dona Maria Helena lá de Vinhedo, ó Deus, derrama-te sobre ela, vem com teu poder, em nome de Jesus, a Ana Cláudia também, e como cabeleireira, a tua graça, a tua glória se derramando sobre ela, Senhor, uma mulher sozinha, que cuida de 4 filhos, sendo que todos bem novinhos, sendo que um deles é especial, e ela está desesperada na UTI, por causa da pandemia. Tem misericórdia, Deus, tem misericórdia, socorre-nos, vem com a tua graça, com o teu mover, com a tua misericórdia, com a tua plenitude, com a tua compaixão, toca na nossa terra, liberta o nosso povo, liberta, ó Deus, a nossa nação, derrama-te sobre os teus servos aqui, visita-nos nos nervos, nos tendões, no coração, nos pulmões, Senhor, em nome de Jesus, no fígado, nos rins, no pâncreas, ó Deus, nas nossas taxas, plaquetas, circulação sanguínea, purificação do sangue, derrama-te sobre os nossos olhos, os nossos ouvidos, toca, visita, cura, restaura, renova, ressuscita, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor,
toda honra e toda glória. Senhor, sara a nossa terra, tem misericórdia do nosso país, sara o nosso povo, liberta-nos, ó Deus, do tacão da morte e da destruição, liberta-nos, perdoando-nos dos nossos pecados, tem misericórdia de nós, perdoando-nos da iniquidade, da transgressão, da desobediência, da rebeldia, e que nós vivamos a plenitude da vida e a vida abundante que o Senhor tem para derramar. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, nossos queridos, nossos familiares, o nosso povo. Senhor, visita o sudeste, o centro-oeste, o sul, o nordeste, o norte do nosso país. Tem misericórdia, Deus, só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós também clamamos pelas mulheres que estão grávidas, né? A Clara, lá na Alemanha, a Ana Cláudia, lá na Colômbia, junto com o seu esposo, José Antônio, né? Que está por dar à luz a Luna, né? Luz, né? Dar à luz a Luna, nesse momento, que o Senhor cubra a sua casa, a sua família, também a Clara, sua vida, seu esposo, seu marido, lá na Alemanha, que também está aí, né, nas últimas etapas da sua gravidez para dar à luz. O Senhor se derrame sobre cada um, derramando do seu poder, da sua saúde, do seu cuidado, do seu guardar, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa se derramem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém possa te resistir todos os dias da tua vida, porque o nosso Deus é poderoso e esse amor, ele é eterno sobre a tua vida através de Jesus Cristo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo para você, fique na paz, uma terça-feira maravilhosa, cheia de vida, o dia que o Senhor preparou para manifestar. Ele nos deu essa terça-feira e nós devolvemos a Ele, porque a Ele é dada toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Um beijo para você, até amanhã, fique na paz, tchau, tchau.